Oi pessoal, boa tarde. A gente vai falar de folclore, mas olha só, o folclore brasileiro não é um só. Esse aqui é o mapa do Brasil e a gente fez esse mosaico para poder brincar junto e aprender junto sobre a nossa cultura. Aqui na região inferior, região sul, então a gente tem a cultura gaúcha, a gente tem a charque, a charqueada, a cultura do chimarrão, que é muito próxima ali da cultura da Argentina, do Uruguai. Aqui na parte inferior, Santa Catarina, a cultura do boi de mamão, a cultura que envolve também um pouco da cultura gaúcha, né? Tem também um pouco desse aspecto ali, aquela região. Paraná, aqui nesse lado aqui já é Mato Grosso do Sul. Aí tem a cultura Guarani, o Guarani que é influência muito forte da cultura paraguaia, ainda tem uma influência, tem muita tribo indígena aqui ainda. A cultura também do Pantanal, né? Aqui, região sudeste, aí já entra São Paulo. São Paulo é a terra do cateretê, que depois veio dar origem à música, moda de viola. Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Teve todo esse aspecto aí em relação do carnaval, tem o jongo. No Espírito Santo pegam muito essa influência. Também tem sua cultura particular, por exemplo, a muqueca capixaba. Tem um instrumento que eu gosto muito, que é o casaca, que é um reco-reco com uma cabecinha de um bonequinho. Aí entrando para Minas Gerais, são várias Minas Gerais. Tem o sul de Minas, que aí já tem uma influência da cultura paulista. O norte já tem uma influência da cultura baiana. Tem aqui o Jequitinhonha, que é um aspecto muito regional assim ainda. Tem a cultura da cerâmica do Jequitinhonha, tem uma riqueza muito bonita no Jequitinhonha, é um recorte bem assim, lembra até um pouco da cultura nordestina, é um povo mais orientado mesmo para a cultura tradição da terra, bem diferente, por exemplo, de Belo Horizonte, né, capital, que já é uma região mais urbana. Aí, indo para o Nordeste, aí é um mundo que se abre, a cultura de Salvador é uma cultura muito forte com essa questão da cultura da África. A cidade de Salvador é muito africana, né? Muitos terreiros, umbanda, candomblé, tem o samba de roda do Recôncavo Baiano, que foi uma das primeiras manifestações que virou patrimônio. Subindo, então a gente tem Sergipe, Paraíba, Recife, Pernambuco, aí já entra a cultura dos poetas populares, a cerâmica, tem a cultura do mestre Vitalino, Caruaru, tem xilogravura, tem aí aqui no Nordeste tem a cultura, a estética do cangaço, que é no sertão, toda aquela cultura de lampião e tudo que envolve, e tem a cultura praieira, que é a cultura mais do litoral. Aí tem a questão do frevo, né? E aí vindo aqui pra cima, Salvador, aí, Fortaleza, Rio Grande do Norte, terra de Câmara Cascudo, que é o principal folclorista, é Potiguar, Câmara Cascudo. Fortaleza, aí Ceará já tem a questão do Patativa do Assaré, o Padim Cícero, o Juazeiro do Norte. Entrando para dentro aqui, então a gente tem Maranhão, cultura do Maranhão, boi, o boi do Maranhão, no mês de junho, aí Pará, Amazônia com todas as suas lendas, com todas as suas tribos, e no meio disso tudo aqui tem o Parque do Xingu, que é onde que também tem uma série de tribos que ainda estão lá, e permeando isso tudo aqui, a gente tem a cultura do índio, nas suas diferentes tribos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem Chacriabá, Machacali, Krenak, tem no sul da Bahia os índios Pataxós, no Nordeste também, no Espírito Santo tem a tribo Tupiniquim. E a gente vai abrir um pouco desse leque ao longo de uma jornada de conhecimento e aprendizado que a gente vai fazer junto. Então, a gente vai começar a trabalhar cada um desses quadradinhos de forma separada. Então, vamos dar um enfoque em cada um deles com o passar das semanas. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a cultura brasileira, que é um Brasil profundo. Tem esse Brasil que a gente conhece, que é o Brasil da TV, e tem esse Brasil de dentro, de baixo, o Brasil real, que é o Brasil da paneleira, do lavrador, do poeta,
das brincadeiras populares. E não há só, quando a gente fala de folclore, a gente fica muito preso às lendas do folclore, ali o Saci, o Caipora, né? De colorir a Iara, o Boto, mas folclore é muito mais que isso. Folclore é os fazeres, por exemplo, a cultura de um feitio do queijo, que nem o queijo do Cerro, que é patrimônio. Tem o mamulengo, que é o boneco popular nordestino. No Brasil, em Minas Gerais tem a cultura da folia de reis, tem a viola de coxo no Mato Grosso, que é uma viola super específica de lá. Então, o arroz carreteiro, que é uma cultura do gaúcho. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre cada um desses bloquinhos, e aí a gente vai escrevendo aqui as palavras relacionadas à sua característica, e depois a gente monta então isso aqui. A ideia é que esse mapa ele fica todo rabiscado de pequenas palavras que tem a ver com a nossa cultura, né? Tem uma região que é mais católica, por exemplo, Minas Gerais é super orientado pelo catolicismo, no Congado, na Folia de Reis. Aí vai subindo para o Nordeste, essa relação com a religiosidade dissolve um pouco. Então, não é um folclore, são muitos folclores. Então, sejam bem-vindos a essa jornada e a gente vai conversando sobre isso ao longo dos dias. Até lá!